E Sicoob Credicopa apresentam. Olá, boa noite. Polícia prende 3 autores do assassinato de produtor rural em Lagoa Formosa. Federação Mineira de Futebol define fórmula de disputa do Mineiro do Módulo 2. O NTV News deste sábado vai mostrar também. Adolescente é acusado de furtar celular para apagar imagens comprometedoras. PM prende autor de furto de botijões de gás no Jardim Esperança. Acusado de furtar benefício de aposentado, tenta fugir da polícia e acaba preso em Varjão de Minas. Secretário de Estado de Meio Ambiente fala sobre ações para recuperar danos causados por rompimento de barragem. Alunos de arquitetura do Unipam criam multa moral para conscientizar motoristas. Estudantes de medicina veterinária incentivam a guarda responsável de animais de estimação. E a formatura dos brigadistas e socorristas treinados pelo Corpo de Bombeiros. Esses são os destaques do NTV News, que está começando agora. O roubo de um telefone celular terminou com 3 pessoas na delegacia. Um adolescente de 17 anos teria armado o crime para apagar imagens comprometedoras que estariam guardadas no aparelho. De acordo com os militares, a vítima foi surpreendida pelo ladrão quando chegava em casa no bairro Nossa Senhora das Graças. O bandido, armado com uma faca e usando capacete, queria o celular. O ladrão levou também a bolsa com objetos pessoais e fugiu em um veículo onde havia outras 2 pessoas aguardando. O carro estava com a placa tampada com um pano. Após rastreamentos, os militares chegaram até os suspeitos em uma casa na Rua da Mata. O adolescente de 17 anos acabou confessando o furto. Segundo os militares, ele conhecia a vítima e queria o celular dela, que continha imagens comprometedoras. Cristiana Maria Silva, de 34 anos, que estava no veículo, também foi presa. E Pedro Paulo Agostino, de 54 anos, dono do carro e motorista que deu fuga, também foi conduzido à delegacia. Esse roubo transeunte, os militares foram acionados por uma gestante. Ela alegou que uma mulher com capacete chegou e encostou uma faca nela e pediu os pertences, tanto celular quanto carteira e dinheiro. Foi repassado. Depois, no desenrolar da história, nós fomos verificar que há um envolvimento de um menor de idade e de um maior que estava conduzindo essa mulher. Essa autora, a autora possivelmente levou esse celular, não só pelo fato do objeto em si, mas também pelas imagens que continham, que tem alguma coisa entre elas, filmagens que podem colocar pessoas em situação constrangedora, então talvez haja ligação com esse tipo de situação. E a Polícia Militar conseguiu recuperar 3 botijões de gás que teriam sido furtados de uma residência no bairro Jardim Esperança. O homem que cometeu o crime foi preso. Uma vizinha viu quando o rapaz, conhecido por Fabiano, teria saído da casa levando os botijões de gás. Era por volta das 8 horas da noite. Após rastreamentos e informações com as características do autor, os militares chegaram até Fabiano, ainda no bairro Jardim Esperança. Ao ser preso, ele disse que havia vendido os botijões, um para um comerciante e os outros 2 para um conhecido. Os 3 botijões foram recuperados pela PM. A Polícia Militar foi acionada, comparecendo na Rua Clarimundo Costa Contígio, no bairro Jardim Esperança. A vítima lá solicitou porque havia sido furtado 3 botijões de gás de sua casa. Um do botijão havia sido devolvido por uma outra vizinha que contou que o ex-amado dela tinha devolvido esse botijão. A Polícia Militar foi averiguar a situação com o ex-amado e encontrou com ele os outros 2 botijões sendo repassados por um terceiro já num bar. Então foi conduzido tanto o autor, que aproveitou aí da condição de que ele tinha uma chave ainda da casa para furtar esses botijões de gás, quanto também a pessoa que estava receptando esses gás. Teve prisão de acusado de furto também na cidade de Varjão de Minas. A vítima é um homem de 65 anos que teve o cartão de benefício do INSS levado. O autor tentou fugir da polícia, mas acabou caindo de um telhado. Seu Décio ainda estava assustado com o que tinha acontecido.
O aposentado de 65 anos conta que após sair de um bar em Varjão de Minas, foi surpreendido pelo ladrão. O homem estava em uma motocicleta e armado com uma faca, levou dele dinheiro e o cartão de benefício do INSS com a senha. Ele pegou e falou, eu te levo lá na sua casa. Não, senhor, eu estou pertinho aqui da minha casa. E não precisa, eu estou pertinho. Retirado uns 50 metros. Estou pertinho da minha casa, não precisa não. Aí ele atravessou a moto na frente. Não quero moto, não quero. E enfiou a faca no meu irmão. Nossa senhora. Eu falei, rapaz, não faz isso não, rapaz. Não, você tem só esse dinheiro aí, não, senhor? Não, só tem esses 25 contos aqui, rapaz. É o que o senhor tinha no bolso na hora? É o que tinha no bolso, que eu paguei lá. Não, rapaz, não, você não tem só isso, não. Você tem mais disso aí. Não, senhor, não tem não, rapaz. Eu tenho só esses 25. Pega esses 25, você beber sua pinga lá, a sua cerveja lá. O que é isso? Faz isso comigo, não, rapaz. Não, eu te conheço, o dono do boteco lá, até compadre do seu pai. O senhor conhecia ele, então? Não, o rapaz que chegou no senhor? O dono do boteco lá conhece esse. Mas o senhor mesmo não conhecia o rapaz? Eu não conhecia, não. E aí ele colocou a faca, ameaçou e pegou levou a faca. Não, se você mexer, eu te curto aí, você morre na hora. Os militares do destacamento de Varjão de Minas conseguiram prender o suspeito do roubo. Leandro Pereira da Silva ainda tentou fugir dos militares subindo no telhado de uma casa e acabou caindo com a cabeça no chão. A polícia ainda teve trabalho de socorrer o ladrão até o hospital em Patos de Minas. Os policiais já o conheciam, lá em Varjão de Minas, iniciaram rastreamento na tentativa de localizá-lo e quando conseguiram localizá-lo na sua residência, ele tentou fugir, ainda subindo os muros e subindo em cima de uma residência. Então, foi feito o cerco nessa residência, ele viu que estava cercado, tentou, a hora que ele foi descer, ele acabou desequilibrando e bateu com a cabeça na parede. Aí provocando 2 cortes no couro cabeludo e ficou em observação após feita a sutura. De acordo com a polícia, Leandro já havia conseguido sacar no banco R$ 180 com o cartão e a senha do aposentado. O dinheiro não foi recuperado. O homem já é velho conhecido no meio policial. Tem várias passagens e nessa data cometeu mais um crime, sendo preso e conduzido à autoridade da Polícia Judiciária. No próximo bloco, o NTV News vai trazer uma entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente sobre o rompimento da barragem em Mariana e a ação dos estudantes de arquitetura para conscientizar os motoristas. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, anunciou que está em fase final a criação de um guia de integridade para as empresas estatais. O documento, segundo o ministro, reunirá um conjunto de práticas, medidas e políticas necessárias para que a corrupção seja prevenida nessas instituições. Durante a reunião da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em Fortaleza, nesta sexta-feira, o ministro destacou que o guia está sendo preparado para orientar as estatais sobre como implementar programas que sejam efetivos para a prática de corrupção. O governo de Minas, do Espírito Santo e o governo federal pretendem criar um fundo de 20 bilhões de reais para recuperar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Ontem, o secretário de Estado de Meio Ambiente de Minas esteve na cidade de Carmo do Paranaíba e falou sobre a situação. As imagens que correram o mundo e chocaram o Brasil estão na memória e ainda chocam. A lama que saiu com o rompimento de uma das barragens do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, destruiu casas, plantações e provocou a morte de 8 pessoas. 11 ainda estão desaparecidas e 4 corpos aguardam identificação. O secretário de Estado do Meio Ambiente, em entrevista exclusiva à NTV, falou sobre o que o governo tem feito em relação à maior tragédia de Minas. O governo de Minas, desde o início, tem se feito presente de uma forma muito marcante e o importante é que a gente está construindo uma solução jurídica junto à União e junto ao governo do Espírito Santo para que judicialmente a gente estabeleça a constituição de 2 fundos, um para a reparação dos danos ambientais, outro para a reparação dos danos socioeconômicos,
registrando que essa responsabilidade, até do ponto de vista legal, é uma responsabilidade objetiva da empresa, né? Ela terá que arcar com toda essa recuperação, essa reabilitação. Mas, independentemente disso, as emergências e as urgências, o Estado está se fazendo presente. O nosso núcleo de emergências ambientais, junto com a Defesa Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, foram os primeiros órgãos públicos a se fazerem presentes em Mariana quando da tragédia. Estão lá até hoje. Continua, inclusive, o trabalho de busca de corpos. E a gente vai dar prosseguimento e agora de uma forma mais, digamos assim, engendrada, mais articulada, para que a gente tenha de fato um projeto de reabilitação ambiental e que a gente possa, inclusive em parceria com os municípios atingidos, mapear e quantificar todos os danos socioeconômicos, que são das naturezas mais diversas. São pescadores que ficaram impedidos de exercer conquistar o seu sustento, são pequenos agricultores familiares, são municípios que da noite para o dia perderam 40%, 50%, 60% de sua receita, são inúmeras comunidades que estão sem água. Então, a diversidade dos danos socioeconômicos induz essa necessidade que a gente tenha a parceria dos outros entes federados, especialmente dos municípios, para que a gente possa, em juízo, pleitear para o Estado, para os municípios, essa reparação que será arcada, como eu disse, pela empresa. Com o mar de lama, o Rio Doce foi destruído. Nele viviam cerca de 70 espécies nativas de peixe e outros animais, além do abastecimento em muitas cidades que agora estão sem água potável. Já há um plano para resgatar o rio. A informação que a gente tem é que nas partes mais ajusantes, notadamente no estado do Espírito Santo, ainda se preservou a vida no rio. Ainda há peixes, né, ictiofauna, ainda se mantiveram as condições de vida. Mas, evidentemente, que nós vamos ter que consensar um grande projeto de reabilitação, lembrando que a reabilitação do rio ocorrerá, sem nenhuma dúvida, através das suas nascentes, e para isso é necessário que a gente possa proteger e revitalizar essas nascentes, as matas ciliares, né, a vegetação, para que a gente, ao longo do tempo, venha essa recomposição, é claro, sem descartar a possibilidade de fazer intervenções maiores ou menores no rio, em termos de desassoreamentos, para que isso possa vir a favorecer essa reabilitação o mais rapidamente possível. Também nos preocupa muito o aumento do risco de enchentes com o assoreamento brutal que ocorreu no rio. O desastre liga o alerta em Minas Gerais. Considerada a maior tragédia ambiental ocorrida na história do país e do mundo, de acordo com o secretário, o governo tenta agora formas para evitar novos desastres. O governador Fernando Pimentel constituiu uma força-tarefa, que é até coordenada pela SEMAGE, por mim, para buscar, junto à academia, junto aos órgãos que congregam as mineradoras, que congregam as entidades ambientalistas, a gente analisar a possibilidade de mudar os paradigmas e a legislação para a deposição de rejeitos minerais no nosso estado. Se for possível, por exemplo, que a gente, de uma certa forma, não permita mais a disposição em barragens de rejeito nos moldes em que são feitos, isso será um avanço enorme, mas nós não podemos anunciar isso de forma precipitada, porque precisamos saber se há viabilidade técnica, nós sabemos que há, mas tem que saber se haverá viabilidade econômica, se isso não inviabilizará a atividade. E é isso que nós estamos trabalhando para que outros episódios como esse a gente não viva. E eu lembraria que são 5 eventos parecidos em cerca de uma década, não é pouca coisa. Os estudantes de arquitetura do Unipan iniciaram uma ação para conscientizar os motoristas de Patos de Minas. Eles criaram a multa moral para mostrar o que é certo e o que é errado e os transtornos que o desrespeito causa. Com o trânsito cada vez mais conturbado em Patos de Minas, é difícil conseguir uma vaga de estacionamento no centro da cidade. E vaga para deficientes físicos, então, nem se fala. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 5% das vagas de estacionamento nas cidades devem ser destinadas para idosos e 2% para deficientes físicos. Em Patos de Minas, esses números estão bem abaixo. Para deficientes físicos, são apenas 9 vagas, como esta, e para idosos, o número é bem menor. E mesmo assim, tem muita gente que insiste em estacionar nessas vagas sem ser deficiente físico. E para conscientizar esse tipo de motorista que desrespeita a lei,
que alunos do 4º período do curso de Arquitetura do Unipan colocaram em prática o projeto Multa Moral. A ideia é moralizar e conscientizar a população sobre a utilização das vagas de estacionamento para deficientes. A ideia surgiu de um trabalho, né? Nós estamos no 4º período de Arquitetura do Unipan. A professora sugeriu que fizéssemos uma intervenção urbana. E a mobilidade, né? Toda cidade já tem um projeto de mobilidade, porque nossas cidades estão virando um caos. Mas sem educação, sem conscientização, não adianta. Nós podemos fazer vagas, podemos fazer abrigos para as pessoas esperarem pelos ônibus. Se a pessoa, né, a população destruir, não obedecer, não entender que aquilo é feito para o bem de todos, não adianta. Os estudantes saíram pelas ruas do centro da cidade, distribuindo e colocando panfleto nos carros. Ele já existe em outros lugares do país, não foi uma ideia nossa, né? Basicamente, a ideia foi trazê-la para cá. Porque nós temos aqui no centro, segundo nosso amigo cadeirante que está aqui acompanhando o nosso trabalho, cerca de 7 vagas apenas para deficiente. E nós temos muitos deficientes e nós não sabemos que eles estão aqui entre nós. E eles precisam muito da acessibilidade para vir ao centro, para ir ao banco. E eles precisam mesmo estar mais perto do que nós, que temos capacidade de andar aí 1-2 quilômetros sem nenhuma dificuldade. E a multa é o seguinte: qualquer cidadão que presenciar essa atitude, né, antissocial, de um cidadão que não é um cidadão, porque um cidadão de bem não comete esse tipo de infração, colocar dentro no para-brisa do carro, pode marcar aqui, né, se ele estacionou na vaga de deficiente ou para idoso ou em cima da calçada, bloqueou, né, o rebaixo da rampa também, isso também é uma infração. E se quiser tirar uma fotografia, postar na nossa página do Facebook, a intenção é essa. Não é constranger ninguém, nem punir, porque nós não temos esse direito, mas nós temos o direito de conscientizar. Em plena campanha, este motorista foi flagrado estacionando na vaga sem ser deficiente. Ao chegar, ele entrou no carro, viu o panfleto e simplesmente rasgou o papel e foi embora. Um pouco de respeito e cidadania é o que querem os estudantes com o projeto. O cidadão que faz esse tipo de atitude, ele faz porque é mais fácil para ele, também é mais fácil para mim estacionar aqui, onde que não tem ninguém e está na porta de onde eu quero. Mas depois ele fica com vergonha, né? Se ele for flagrado nesse tipo de atitude, ele fica com vergonha e é natural que a pessoa se irrite. Mas a intenção não é essa. Só que eu acredito que, mesmo ele tendo ficado um pouco nervoso, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer isso de novo, porque é vergonhoso. Verdade. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar a ação dos alunos de Medicina Veterinária do Unipan para incentivar a guarda responsável dos animais. Apontado como um dos principais causadores do surto de microcefalia no Nordeste brasileiro, o Zika vírus pode chegar a Minas Gerais em breve. O estado ainda não tem nenhum caso registrado, porém São Paulo, estado vizinho, já apresentou ocorrência de microcefalia que pode estar relacionada ao vírus. A situação preocupa e a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais lançou nesta sexta-feira uma campanha para mobilizar a população no combate ao mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya. Alunos do curso de Medicina Veterinária do Unipan desenvolveram um projeto para incentivar a guarda responsável de animais de estimação. A ideia foi levada aos alunos da APAE de Patos de Minas e fez o maior sucesso. A tarde desta sexta-feira foi de muita animação para dezenas de alunos da APAE de Patos de Minas. Em primeiro lugar, né, é muito bom a gente receber visita, né? Então, quando esses meninos, né, com carinho, né, lembrou, né, da gente para estar, né, fazendo a culminância desse projeto, eu acredito que para os meninos foi uma novidade muito boa, né? Além da oportunidade de estar com contato com os animais, né? Aí tem cachorros lindos aí. Então, eu acho isso muito importante, essa questão de estar trabalhando essa questão da amabilidade. Universitários do curso de Medicina Veterinária do Unipan desenvolveram um projeto com o tema Guarda Responsável e Posse de Animais. Nele,
os alunos da APAE de Patos de Minas tiveram a oportunidade de estar perto de vários bichinhos de estimação. Os alunos ficaram satisfeitos com as atividades. O que você gostou mais? Dos cachorrinhos, dos animaizinhos. Como que tá sendo o dia? Tá bom, tá jóia. Aproximar os alunos, mostrar aos alunos como que cuida, como que trata, como que respeita os animais, para eles também poderem ter esses animais na casa deles. O trabalho será avaliado por professores do Unipam dentro da disciplina Projeto Integrador. Para a estudante universitária Camila Machado, o trabalho foi um sucesso e a experiência adquirida é de grande valor. Uma experiência maravilhosa, a gente está adorando, está sendo assim, uma tarde maravilhosa mesmo aqui. Está sendo muito especial, quanto para a gente, quanto para os alunos. A intenção dos alunos é levar o projeto e incentivar a guarda responsável para os 4 cantos da cidade. A iniciativa foi apresentada também aos alunos do Proman. Todo focinho merece um carinho. Esse é o slogan escolhido pelos alunos do 4º período de Medicina Veterinária para desenvolver o projeto integrador com 70 crianças de uma instituição de Patos de Minas. E busca, assim, integrar os alunos em parceria com alguma instituição. Esse projeto ele tem a função de conscientizar as pessoas sobre a posse responsável em animais domésticos. Como tratar, como que você deve cuidar dele, sobre instalações e tudo mais. E a gente buscou isso através de brincadeiras, levar isso para as crianças através das brincadeiras. Seja qual animal você tiver, seja um cachorro, um gato, um passarinho, um cavalo, você tem que cuidar bem dele. E é isso que a gente buscou trazer para essas crianças. Foram realizadas diversas atividades, como gincanas, jogos, pinturas faciais e dentre outras, com o intuito de mostrar a importância do contato com os animais de estimação. Todas as brincadeiras elas têm objetivos relacionados aos animais. Por exemplo, tem a brincadeira vasilha cheia, que é no intuito de você encher a vasilhinha do cachorro para nunca deixar faltar água. Todas têm alguma moral. Por exemplo, futebol amigável, para você brincar com o seu animal, sempre estimular a brincadeira, algumas brincadeiras com bolinhas, de adivinhação, para você conhecer melhor o seu animal. A gente queria uma instituição assim, que envolvesse mais crianças de 8 a 12 anos. Por quê? Porque é crianças em formação, assim, é uma criança assim, que dá para meio que dar um caminho para elas, porque como as nossas crianças já são o nosso futuro, a gente, por meio desse projeto, a gente queria colocar na cabeça delas, como no meio dessas brincadeiras didáticas, querer, por meio delas, ter uma moral dentro delas, como já falou antes, como, por exemplo, as brincadeiras do Quem Sou Eu. Mostrar que cada animal tem um comportamento específico, onde que ele vive. A brincadeira de encher a vasilha, para mostrar que o animal sempre tem sede. Então, foi por meio desse projeto mesmo de crianças que foi para... Porque é isso mesmo, é a geração futura que tem que colocar na cabeça delas que são isso mesmo que o animal tem que ter. As crianças foram separadas por idades, cada grupinho foi oferecido uma atividade. Além das brincadeiras, os participantes tiveram orientações de cuidados com os bichinhos, como por exemplo, a hora correta de alimentá-los e o que oferecer para os animais. Aprendi que a gente tem que cuidar dos animais, dar água a eles, valorizar eles e aprendi umas dicas também. Aí eu aprendi que tem que valorizar os animais, botar água para eles, cuidar bem deles. Só. Também. E gostou de participar das atividades? Eu diverti muito. Eu tô tratando todo dia do meu cachorro. Você aprendeu a tratar bem do seu cachorrinho aqui? Aprendi. O resultado do projeto foi positivo. Para os estudantes, trabalhar com crianças e aplicar na prática gera aprendizado que se carrega por toda uma vida. Foi o contato inicial, como toda criança fica meio cuida, mas ao tempo elas foram se soltando. Não é que sejam leigas, elas têm a educação tradicional, como o cachorro ele vai beber água e pode tomar uma comida normal. Não é isso, a gente tentou passar por meio dele que cada animal tem um tipo de necessidade física, tem que ter um tipo de ração. No próximo bloco do NTV News, você vai conhecer a iniciativa dos alunos do Guiomar de Melo, que incentiva a leitura. E acusados de furto no centro da cidade reagem à prisão e dão trabalho à polícia. Estudo divulgado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia mostra que pela primeira vez houve diminuição do número de linhas de celulares ativas no Brasil. Essa tendência era esperada, mas de forma mais lenta e só daqui a 2 ou 3 anos.
Os 275 milhões de celulares ativos em setembro de 2015 representam uma queda de 1% ao longo do ano. Boa parte da queda é atribuída à diminuição do número de celulares com chips pré-pagos, segmento que teve redução de 4,5%. Alunos do ensino médio da Escola Estadual Dona Guiomar de Mello estão desenvolvendo o projeto cultural Remember Go. Esse final de semana, eles instalaram a Geloteca no Parque Municipal do Mocambo para a distribuição de livros e incentivo à leitura. A Geloteca nada mais é do que um espaço alternativo para incentivo à leitura. De maneira original e criativa, aqui são guardados livros dos mais variados gêneros e autores. A ideia dessa biblioteca, digamos um pouco fora do convencional, surgiu dos alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Guiomar de Mello nas aulas de língua portuguesa. A gente personalizou ela e ela vai ficar aqui como um ponto do livro. As pessoas podem pegar os livros que estão nela e quem tem livro em casa pode trazer e deixar. Vai ficar como um ponto para doar e arrecadar livros. Essa história da Geloteca nasceu dos alunos, né, da sala 1003, da aluna Marina com os colegas dela. E a gente batalhou o ano inteiro para colocar em prática. E aí nós tínhamos feito uma feira aqui, no festival que teve, e a gente descobriu que era impossível fazer sempre. Agora com a Geloteca, os livros vão ficar aqui dentro e quem quiser vir pegar, sirva-se, fique à vontade. O projeto cultural Remember Go surgiu em 2009 na Escola Guiomar de Mello e visa o incentivo à leitura de autores contemporâneos. Em sala de aula, esses alunos fazem uma releitura desses autores. Um deles foi do livro Go, do escritor Nick Farwell. Esse projeto ele nasceu em 2009, quando eu achei o livro Go na biblioteca da escola. E aí me apaixonei pela história. Entrei em contato com o Nick, que é o autor do livro, e ele gentilmente veio a Patos. E nós transformamos o Guiomar de Mello num cenário do livro. Foi uma noite maravilhosa. E esse ano a gente quis recordar, né, esse momento passado. O escritor veio a Patos de Minas pela segunda vez e fez questão de conhecer de perto o projeto desenvolvido pela professora Inês. Acho que mais do que meus livros, o mais importante é a leitura. A literatura é muito mais importante. E a professora Inês tem feito um trabalho fantástico. A ideia é genial de... Como é que é o nome? Geloteca. Como é que é? Chama Geloteca. É uma geladeira com livros que, na verdade, para alimentar a alma. Que é interessantíssimo. E eu acho que a gente está precisando disso. A gente está tão pobre, né? A gente está ficando tão... O mundo está ficando tão, né, mesquinho, né? A alma está precisando de ser alimentado, entender um pouco, investir em nós mesmos, a leitura, para entender a vida, para melhorar a vida, a sua própria e dos outros. Eu acho que vai ser uma iniciativa fantástica, merece ser incentivado, né, e ser prestigiado também. Nick Farwell também é autor de outros 4 livros de gêneros diversos, como romances, poesia e teatro. Eu costumo dizer que todos os meus livros são sobre perguntas, minhas perguntas existenciais, né? Eu tenho um de poema que chama Manual de Sobrevivência para Suicidas. Tem outro que chama um romance Mr. Blues e Lady Jazz. Outro chama Uma Vida Imaginária. O último chama Reversíveis, que é teatro. Então, assuntos são muito variados. Por exemplo, Uma Vida Imaginária foi adaptado agora nos Estados Unidos em julho para o teatro. E fala sobre crise de um casal que está casado há 18 anos e o dia em que eles vão se separar. Então só tem diálogo sobre os dois conversando. Você não sabe quem está falando quem, o que está falando. São 18 anos, então só mudam as locações de casa, sala, quarto. Então você tem que usar a sua imaginação para saber o que está acontecendo e o que está acontecendo. Então, na verdade, eu persigo um pouco sobre responder minhas dúvidas existenciais sobre o que tange a nossa vida. A Polícia Militar prendeu na cidade de Uberlândia 3 dos 4 envolvidos no brutal assassinato do produtor rural Elias Faria Vaz, ocorrido essa semana na fazenda dele, na divisa dos municípios de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Bruno Araújo Martins, de 21 anos, que havia trabalhado por 2 meses na propriedade como caseiro, confessou o crime e apontou outras 3 pessoas que teriam participado do assassinato. Lúcio Aurélio da Silva, de 34 anos, seu cunhado, Romário Matheus Rosa França,
Silva, de 21 anos, e a esposa dele, Viviane Queiroz Oliveira, de 23 anos, que também ajudaram a matar o produtor e a manter a noiva dele amarrada. Romário foi o único a conseguir fugir. Objetos roubados na propriedade foram recuperados. E olha, faltou pouco para os 3 autores serem liberados. O delegado Érico Rodovalho, responsável pelo caso, conversou com o repórter Edivar Santos e falou sobre essa situação. Olá, você, pois é, a Polícia Civil conseguiu identificar 3 suspeitos do latrocínio que aconteceu na cidade de Lagoa Formosa, na verdade no município de Lagoa Formosa, onde um agricultor foi morto a facadas. Eu estou ao lado do delegado Érico Rodovalho, que preside esse inquérito, e só com um detalhe, por pouco esses 3 suspeitos que estão detidos na cidade de Uberlândia não foram soltos neste sábado. Doutor Érico vai explicar melhor para a gente essa situação. Doutor, o que aconteceu? A preventiva desses 3 suspeitos já havia sido decretada. E por que eles quase foram soltos? Seguinte, nós tivemos uma total usurpação de funções e uma falta de responsabilidade dos policiais militares que atuaram neste caso, né, que usurpando das funções da Polícia Civil, quase que deram essa oportunidade para que esses 3 latrocidas sejam liberados na data de hoje, pegando aí um gancho, que é uma brecha que a lei deixa para aquelas pessoas que fogem do flagrante e que não têm uma ordem judicial. Porque nós, da Polícia Civil, havíamos identificado 2 indivíduos, estávamos atrás deles com uma ordem judicial, só que essa ordem judicial ainda não havia saído, né? E como não havia uma ordem judicial e eles não estavam mais em flagrante, quase que esses 3 latrocidas presos hoje pela equipe da Polícia Militar foram liberados, porque não há sustentáculo legal para manter esses indivíduos presos. Então hoje foi um dia muito corrido, que nós tivemos que fazer um contato quase que contínuo com o Poder Judiciário e o Ministério Público para a gente conseguir a prisão deles e aí sim eles manterem presos, porque com essa falta de responsabilidade que foi feita neste caso, nós quase perdemos esses 3 latrocidas para a liberdade. A materialidade do fato já está comprovado. Os 3 tiveram participação nesse latrocínio. Isso. Nós já havíamos identificado 2 autores. E agora, quando eles foram presos hoje, lá em Uberlândia, a Polícia Civil de lá já identificou o 3º e o 4º elemento. O 4º elemento ele ainda está foragido e nós vamos atrás dele. Através da Delegacia Regional aqui de Patos de Minas, você estava até comentando que conseguiu reverter essa situação. Foi uma correria danada aqui. Isso, porque se nós não tivéssemos feito essa correria hoje aqui, certamente os 3 latrocidas teriam sido liberados, eles teriam sido ouvidos pelo delegado de Uberlândia e liberados, o que não podemos admitir, né? Porque como que nós vamos explicar isso para a sociedade, que 3 pessoas que cometem latrocínio e são liberadas de imediato? Não podemos isso, e por isso não podemos aceitar uma falta de responsabilidade de uma corporação tão boa, né, pela Polícia Militar, mas que neste caso pecou. E por isso que nós temos que ver e cobrar deles, né, uma maior responsabilidade com isso, para não usurpar as funções da Polícia Civil, né, trabalhar nas funções dele, porque a Polícia Civil que é a Polícia Judiciária, que vai atrás, que vai identificar, nós que estávamos atrás do mandado de prisão, eles prendem aí sem estar em flagrante, sem um mandado, ia ser liberado, ia ser lamentável para a própria família da vítima e todos a sociedade do bem. Agora vão ser feitas investigações, o certo é que esses 3 suspeitos vão ser recambiados agora para Lagoa Formosa ou aqui para Patos de Minas? Isso, nós agora vamos continuar a identificação, esse 4º elemento que já está identificado, nós vamos procurar, encontrar e prender, e os outros 3 nós vamos trazer aqui para o presídio Sebastião Satiro, que é onde é o lugar que eles merecem estar. Okay, é a palavra do Dr. Érico Rodovalho, que é o delegado de Polícia Civil aqui em Patos de Minas, que preside, portanto, esse inquérito do latrocínio que aconteceu na cidade de Lagoa Formosa. Agora é aguardar o desenrolar dos fatos e o recambiamento desses suspeitos do latrocínio aqui para Patos de Minas. Edivar Santos, especial para o jornalismo da NTV. Obrigado, Edivar. É importante que esses 3 foram presos, vão ficar presos e a gente espera que o 4º elemento, o Romário, seja preso também para que pague por esse crime brutal cometido na cidade de Lagoa Formosa.
Um homem e uma mulher foram presos nesta tarde em Patos de Minas por furto. Eles foram flagrados com objetos levados de uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade. O casal reagiu à prisão e deu trabalho. Cássio Vinícius Martins Silva, de 27 anos, e Michele Cristina Barbosa de Oliveira, de 28, foram presos ao sair da loja de eletrodomésticos no centro da cidade. Era por volta das 3 horas da tarde. Segundo informações, um funcionário da loja suspeitou da atitude do homem que se passava por cliente. Depois de dar falta de um aparelho de som automotivo, acionou a polícia. Ao ser abordado, em frente à loja, foi encontrado com ele em uma sacola plástica um aparelho de som e outros objetos. Um cortador de cabelos, brinquedos e um secador de cabelos que também seriam produto de furto em uma outra loja de departamentos da cidade. Mas durante a abordagem policial, Cássio reagiu à prisão e arrebentou o coldre onde estava a arma do PM durante a imobilização e chegou a pegar a arma que estava travada. Outros militares interviram e lhe tomaram um revólver e fizeram a prisão. A Polícia Militar não comentou o caso. Cássio e Michele já possuem diversas passagens pela delegacia. A seguir no NTV News, você vai ver como foi a formatura dos novos brigadistas e socorristas formados pelo Corpo de Bombeiros. Uma reunião nesta sexta-feira na sede da Federação Mineira de Futebol em Belo Horizonte, com representantes dos 12 clubes inscritos no Campeonato Mineiro do Módulo 2, definiu as regras para a competição de 2016. Foi decidido que o formato de disputa do campeonato será mantido para a próxima temporada, com as equipes divididas em 2 chaves, com 6 times cada, na qual avançam para o hexagonal final as 3 melhores equipes de cada grupo. As 2 melhores, qualificadas na fase final do campeonato, sobem para o módulo 1 em 2017. E os 2 times com pior campanha serão rebaixados para a 2ª divisão do Mineiro. O Esporte Clube Mamoré está na chave A, com Araxá, Patrocinense, Cap Uberlândia, Uberaba e Formiga. O campeonato começa no dia 14 de fevereiro e termina no dia 15 de maio. Patos de Minas tem novos brigadistas e socorristas. 140 pessoas treinadas pelo Corpo de Bombeiros receberam os certificados em solenidade realizada na noite desta sexta-feira. A cerimônia foi no auditório do Unipam. 140 pessoas receberam certificados de conclusão dos cursos. Ao todo, 4 turmas dos cursos de primeiros socorros brigadistas. O Corpo de Bombeiros ele não consegue estar em todo lugar a todo tempo. E para isso a gente precisa ensinar e treinar as pessoas da própria comunidade, e esse treinamento é feito de forma gratuita aqui no município de Patos de Minas, para que as pessoas, o leigo, aquele que não é um profissional da área, ele possa ter noções desse primeiro atendimento, tanto na parte de primeiros socorros, que envolve áreas da saúde, de treinamento, como na parte também de brigada de incêndio, que são aqueles atendimentos envolvendo ocorrências de incêndio, tanto urbano e até mesmo quanto rural. No curso de socorrista, os alunos aprenderam técnicas de reanimação, estabilização da vítima em caso de traumas, entre outros atendimentos pré-hospitalares. Já durante o treinamento de brigadistas, o trabalho foi voltado para a prevenção e combate ao fogo, pânico e remoção de feridos. Foi muito bom, a gente aprendeu várias técnicas, como agir, socorrer as vítimas. E como é muito bom esse curso. É um curso muito importante na sociedade, sabe, para ajudar as pessoas que tá no dia a dia aí na rua, nessa correria da vida que tá, moto, carro, aí a gente tá ali, se tá passando naquele lugar ali, de repente vê um acidente, a gente vai lá, socorre a pessoa e chama o socorro, o corpo bombeiro para ajudar, para adiantar o serviço. Elza é educadora infantil e fez os 2 cursos. É algo a mais para o meu currículo, no meu ambiente de trabalho, também ajudar o próximo. Então, conhecimento nunca é demais. Foi mesmo para agregar mais conhecimento. Você que trabalha com educação infantil, a questão dos primeiros socorros é importante também? Com certeza. Acredito que eu deixo a dica. Todas as educadoras façam, que é muito importante. Se precisar, você está preparado. Eli Geraldo tem deficiência intelectual, mas o problema não o impediu de participar do curso de socorrista. O curso foi bem aproveitoso, pois é necessário que a gente tenha conhecimento, as técnicas básicas para estar socorrendo
as vítimas em momentos difíceis e também momentos incertos. Esta foi a formatura da 3ª e 4ª turmas de socorristas e brigadistas de cursos ministrados pelos bombeiros, com foco principalmente na prevenção. Em 2016, deverão ser abertas outras turmas. O nosso plano é devido à continuidade desses treinamentos, junto com outros projetos de responsabilidade social que foram desenvolvidos e ampliados durante o ano de 2015 e com certeza a nossa proposta é que para o ano de 2016 esses projetos sejam até mesmo ampliados juntamente envolvendo toda a comunidade de forma gratuita, a população, com envolvimento também de parceiros da comunidade. O Papai Noel já está em Patos de Minas. A chegada do Bom Velhinho aconteceu agora há pouco e a repórter Simone Marques acompanhou. Hoje um dia muito especial para o CDL, já que é a chegada do Papai Noel, oficializando aí a abertura do Natal, da temporada de Natal aqui em Patos. É, muito bom, né? A praça está cheia, é uma data assim muito importante, então a gente fica muito feliz, né? As famílias vieram em peso, então a criançada está toda aí na expectativa, tanto da chegada do Papai Noel, tanto dos shows, né? Que vão ter logo após. Agora a gente percebe que crianças de todas as idades vieram bem arrumadinhas com os pais. É, isso mesmo, né? Isso é muito legal, isso é muito bom, que é uma oportunidade, né? Um lazer em praça pública, né? Para todas as classes econômicas, então a gente fica muito feliz em estar proporcionando isso aqui. Vai ficar até quando a casinha do Papai Noel aberta? Bom, a casinha do Papai Noel fica aberta até no dia 24. E aí, a partir de que horas as crianças podem vir e entregar sua cartinha, conversar, falar o seu pedido para o Papai Noel? Bom, a partir de amanhã, né, nós teremos o funcionamento da casinha das 19 horas até as 21h30, né, e a casinha irá funcionar de quarta a domingo. E o trenzinho chega no dia 4, que é na sexta-feira da semana que vem. Você queria ver o Papai Noel? Sim. Agora você tá pertinho dele, o que você vai pedir pra ele? Eu vou pedir um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha. E você quer um abraço do Papai Noel? Quer. É, você veio só pra ver o Papai Noel hoje? Papai Noel, ela quer te dar um abraço, ó. Dá um abraço no Papai Noel. Hoje nós estamos aí chegando de muito longe para trazer alegria, felicidades e que todos tenham um Feliz Natal. Ho, ho, ho. Muita saúde, paz, que os filhos obedeçam seus pais, tragam muita alegria para dentro dos lares e tenham todos um Feliz Natal. Ho, ho, ho. O NTV News deste sábado termina aqui. Boa noite e um ótimo domingo para você. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.